Beleza, gente? Mais uma vez, pode contar tudo. E hoje nós estaremos recebendo aqui a presença do Padre Antônio. Muitíssimo obrigado, Padre Antônio, pela Amém. presença, satisfação de Prazer, coração mesmo estar recebendo o senhor prazer aqui, estar aqui. para a gente falar um pouquinho sobre a vida do padre, né? E Que bom. quantos anos de padre? Seja bem-vindo, né, ao nosso programa. Tá, obrigado. E agora eu fiz em dezembro 30 anos. 30 anos de padre, em Há dezembro passado. já 30 anos, 30 anos de caminhada. caminhada. Antes de ser padre era o quê? Trabalhava na roça, meus pais moravam lá no. Sempre moraram no interior, lá no Paraná, no município de Ivaiporã. Ah, E eu, paranaense. paranaense. Eu fui criado no município de Ivaiporã e meu pai morava. A gente morava numa fazenda a 30 quilômetros da cidade. Então, bem no interior mesmo. Mas trabalhava com vontade mesmo? Trabalhava, eu era trabalhador. Gostava? Sim, eu gostava. Trabalhava também na roça e. Deixa eu dar uma olhada na mão. Não, agora não. 30 anos depois, 30 anos depois a mão já virou a mão de anjo. Agora já não tem mais. Agora até a mão é de anjo, hein? Só a mão, né? Mas você tem assim, alguma lembrança gostosa da roça? Assim? Não, tem muita lembrança muito boa. A minha infância foi vivida na roça, lá no município de Ivaiporã. Então, toda a minha infância. E trabalhava, meu pai, primeiro administrador de uma fazenda. Nessa fazenda, Uhum. nós, além do meu pai cuidar dos animais, fazia a plantação também. Tinha as plantações, plantava e eu e meus irmãos, nós somos uma família de 7 irmãos, então nessa época todo mundo era Seu pai pequeno. não brincava, não, hein? Seu pai, não, era 10, era 10, de 10 ficou 7. Tinha 2 mulheres no meio e morreu 2 mulheres e um menino, e ficou 7. E sou o senhor padre. De padre só eu. Diz que eu fui o mais inteligente, né? Diz que É? os outros ficou trabalhando, coitado, trabalhando até hoje, eu fiquei padre. Então o pessoal fala que eu fui o mais inteligente. Mas além de trabalhar, estudava. Trabalhar, estudava também. Quer dizer, naquela época lá, fizemos o estudo, fiz o estudo fundamental, tudo lá, todo o estudo fundamental, também o segundo grau, que naquela época chamava o segundo grau. E aí depois, quando eu fui pro seminário, daí já, aí as outras faculdades já fiz fora de lá. Fiz fora de Ivaiporã. E como que era o Padre Antônio aluno? Era bom aluno? Olha, eu era um bom aluno, não era mal, não. Jogava pedra na janela? Jogava pé na Não? janela, de vez em Jogar bola? apanhei também de marmelo. Naquela época os professores podiam bater, né? E muitas vezes também apanhei Sério, você é da época onde que o professor dava aquele castigo né, bem? dava castigo, Ajoelhava? ajoelhar no milho. E a minha professora batia com varinha de marmelo. Então, e muitas vezes apanhei de varinha de marmelo. Por fazer arte, por fazer coisa de. Mas quando era pequeno, assim, já imaginava alguma vez? Já tinha o desejo de ser padre? Não, Como que foi? desde pequeno eu pensava em ser padre. Eu falava desde pequeno. Eu até com os meus 9, 10 anos, 9, 10 anos eu brincava de rezar missa. Então, Aham. naquela época tinha um padre muito conhecido, que hoje está em processo de canonização. Uhum. Era um padre de Aparecida, chamado Padre Vitor Coelho de Almeida. Uhum. E eu gostava muito de ouvir o Padre Vitor. Então, ele tinha aquele programa na Rádio Aparecida, o programa da consagração Nossa Senhora. 2 programas que ele tinha. Tinha 2 programas. Tinha um programa chamado Meio-Dia, que era os Ponteira Ponta para o Infinito. E depois tinha também sempre a consagração Nossa Senhora. Então a gente muitas vezes eu ouvia esse Padre Vitor fazer essas suas orações. E às vezes eu imitava ele rezar missa. Então já era nos seus 9, 10 anos, então eu brincava de rezar missa de vez em quando. Mas o senhor então nasceu no berço católico? Sim, a minha família sempre foi católica, como eu digo, mas nunca foi. Meus pais não foram esses católicos assim não é aquele católico de estar na igreja toda hora, todo momento. E na região que nós morávamos não tinha missa todo mês, não todo dia, toda semana. Era missa mensal. Uma vez por mês o padre ia rezar missa. Mas fora as missas tinha os cultos. Lá no Paraná chamava diaconia. Aqui a gente chama comunidade. Lá as comunidades até hoje é chamada diaconia. Uhum. Então tinha os cultos e o pessoal quando tinha missa, então ia também para os cultos. Meus familiares não iam todo domingo, não, mas de vez em quando íamos. Meu pai não ia, meu pai era assador de carne. Quando tinha festa, ele assava carne, mas nesse tempo ele ia. Mas, não, quer dizer, minha família foi sempre muito católica, mas não foi esses católicos assim, como os católicos de hoje, com
que vão na missa, outros não vão. E naquele tempo também era assim. Meu pai não era de muito de ir, mas colaborava quando tinha festa, quando tem algum evento, ele colaborava. Uhum. E convite, assim, para participar do seminário, como foi? Assim, o início, alguém Então, convidou, o você teve convite, o incentivo? convite para ir para o seminário, tinha essa vontade, que eu imitava o Padre Victor. Depois, aí surgiu um padre lá que foi rezar na nossa diaconia, e ele fez um convite para um encontro vocacional. Uhum. E aí ele despertou de fazer esse encontro, foi eu e mais dois jovens, e nós fizemos um encontro vocacional, acho que uns 3 meses fizemos, nós íamos lá da nossa casa até a cidade para fazer esse encontro. Então fazíamos encontros vocacionais, e então fomos nós três, eu e mais dois. E daí fizemos o encontro. Aí os três passaram para o encontro. No encontro, os três passaram para ser acolhidos para o seminário. Os três foram acolhidos. Mas esse senhor tinha qual a idade, senhor? Eu já tinha. Aí nessa fase eu já tinha de 15 para 16 anos. Adolescente. Adolescente. Aí fomos aceitos, os três, para o seminário, e nós fomos. Lembrando que os outros dois eram de família bem mais católica do que a minha. Os outros dois eram desses mineiros bem chegados na igreja, que rezava muito e vivia em todos, não perdia os cultos, as missas. Então eram bens mais católicos do que a minha família. Eu lembro que quando fomos para o seminário, por minha família não ser muito católica, meu pai gostava de tomar umas, então meu pai sempre morreu da cachaça, então, e por ser meu pai viciado no álcool, Alcoólatra. o alcoólatra, o pessoal achava que eu não iria ficar no seminário. Então, quando foi para o seminário, o pessoal dizia, meu pai chamava José Agripino. O pessoal dizia, o filho José Agripino não fica no seminário, não. Ele é alcoólatra e, além disso, não são muito de igreja. Ele é um pai muito rígido, assim? Não era, não. Não, tranquilo. Tranquilo. Só tomar uma pinga de Só boa. tomava a cachaça dele. Mas depois os dois que foram comigo pro seminário saíram e eu fiquei. Aquele que o pessoal não confiava que ia ficar pro seminário ficou e nem ficaram padre. Um faleceu de acidente, o outro está vivo até hoje, lá em Joinville. E eu que fiquei pro seminário, que fiquei padre. Quando entrou assim no seminário, que idade o senhor já tinha? Quando eu entrei pro seminário, acho que tinha para 17 para 18 anos. Tá, e o que estuda lá no seminário? É só teologia ou tem... Não, seminário você começa, se você não terminou os estudos fundamentais, você vai terminar os estudos. Naquela época... Na escola tradicional. Começava a fazer a escola tradicional. Depois de terminar a escola tradicional, quer dizer, eu terminei o segundo grau já dentro do seminário, fiz dentro do seminário. Aí depois que você faz o ensino fundamental, faz o segundo grau, que naquela época era o segundo grau, quando você faz todos esses estudos, aí você vai fazer mais 2 faculdades, que é a filosofia e a teologia. Isso todo padre faz até hoje. Então por isso que é demorado para se ordenar. O estudo do padre são praticamente 8 anos. São 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Isso até hoje também continua da mesma forma. Como que Aí depois que você terminou esses cursos, que é o curso básico para formar sacerdote, depois de terminar esse curso, aí você pode fazer outros cursos. Se você quiser fazer outros cursos de doutorar ou pós-graduação, você pode fazer o curso que você quiser. Normal. Você pode fazer direito canônico, você pode fazer direito. Tem padres que hoje tem padres formados em direito, tem padres formados em engenharia. Depende, se você quiser formar, você pode continuar fazendo faculdade depois. Mas o curso básico, o curso básico para ser sacerdote é o curso de filosofia e teologia até hoje. Mas esse curso lá é integral, assim, estuda de manhã à tarde, à noite? Como que é a vida? Não, geralmente o estudo é sempre no período do dia. Se é de manhã à tarde, você ocupa fazer outras coisas. Então, você ocupa no seminário, você ocupa o tempo, praticamente todo o tempo ocupado. Se o estudo é de manhã na faculdade, fazendo filosofia e teologia, depois na parte da tarde tem as atividades próprias do seminário. São limpeza geralmente, seminário não tem funcionário, quem limpa é o próprio seminarista. Depois tem os horários de futebol, tem horário para tudo. Então, tem os horários de orações, ou mesmo para estudar, para fazer os seus estudos pessoais. Então, aí, o seminário já tem uma dinâmica, um cronograma do tempo que você já determina o seu tempo. Lá no seminário,
Já chegou algum momento assim de querer desistir? Sim, no Muitos seminário. desafios. No seminário tem muito desafio. Você, quando está estudando, você tem muitos desafios. E também cheguei a querer desistir. Teve um tempo que eu era seminarista, eu saí do seminário. Fiquei acho que uns 2 meses fora. Daí o próprio reitor foi atrás de mim, onde minha família morava. Ele foi atrás e disse: Não, eu vim te buscar, porque eu sei que você tem vocação. Você tá em crise agora, mas isso vai passar. Aí eu voltei para o seminário. Mas então, sempre na vida de seminarista, você tem esse momento que o seminarista quer deixar, quer desistir, isso é normal. É bastante rígido lá o dia a dia. Existe uma disciplina a cumprir. Hoje o seminário, antigamente era mais rígido, hoje é bem mais, vamos dizer assim, que hoje o seminário hoje é bem mais light, hoje é bem mais, tem muita disciplina a ser cumprida, mas hoje os seminários não tem mais aquela rigidez que tinha antigamente. Antigamente era muito rígido, era muito mais do que hoje. Hoje exige-se muito mais do estudo, talvez antigamente não exigia tanto dos estudos, mas exigia mais disciplina ali na convivência, mas até hoje está mais fácil. Mas a vida do seminário ela é bem disciplinada. Você tem pode-se comparar que os seminários é um pouco igual o quartel, quando você vai servir Tem uma disciplina bem rígida. Tem uma disciplina bem rígida. Apesar que, mesmo com a disciplina, tem aqueles que dão aquelas fugidas. Seminarista sempre foge, sempre. Então vai acontecer. Então, e lá no seminário, assim, como é adolescente, tem aqueles momentos difíceis e tal, mas a hora que chegou um momento assim que você teve aquela experiência, encontro com Deus. Como que foi essa experiência? A hora que você sentiu assim, essa é a minha vocação. Não, quer dizer, quando o seminário é o lugar da descoberta. Você vai. Hoje eu penso assim, que quando as pessoas pensam errado. Às vezes os pais dizem, mandar meu filho para ser padre no seminário. Não, acho que você vai para o seminário não é. Você vai para o seminário não é para ser padre, você vai para o seminário para estudar sua vocação, para fazer discernimentos vocacionais. E aí, na caminhada, você vai discernindo aquilo que você quer realmente. E acho que lá no seminário que eu fiz realmente a minha experiência com Deus e do chamado e senti que realmente é aquilo que eu queria. Mas isso no decorrer da caminhada no próprio seminário. Acho que você vai se conhecendo lá no seminário, você vai se conhecendo e vai aprofundando aquilo que você quer e no final você vai ver que realmente você quer ser padre. O rito de ordenação é um momento assim marcante ou existe um momento mais marcante? Assim, não, o rito de ordenação é muito marcante. Então acho que é um momento único. Acho que o jovem vai para o seminário e se ele quer realmente ser padre, se ele vai lá para ser padre e fica até o final, quando ele se ordena, acho que é o momento mais marcante da vida da pessoa. Rola uma emoção. Acho que é a mesma coisa do casamento. De uma pessoa quando vai se casar, parece que o casamento é aquele momento único da vida da moça, do rapaz, porque ele está ali se conheceram e vão se casar e vão fazer um compromisso para toda a vida. Acho que o padre também é a mesma coisa. Você, quando vai ordenar, é um momento marcante na vida do jovem, porque que não é fácil, porque depois de 8 anos só de faculdade, depois de 8 anos vivendo em comunidade, vivendo numa disciplina, e você saber que você vai ordenar, é um momento muito marcante. O seminarista, quando está no final para ser ordenado padre, ele faz as viagens, né? Tipo um estágio. Faz os estágios. Tem os chamados estágios vocacionais que você faz pelas paróquias, pelas comunidades, você vai discernindo a sua vocação. Não, mas não é a mesma coisa ser padre. Assim, a primeira vez vai rezar a primeira missa como padre. Como não, é que é? Aí a primeira missa é totalmente diferente. Aí já é um... E a missa, quando você chega a rezar a missa, realmente é algo novo. Porque é algo que você não... Ninguém reza a missa. Você pode até brincar de rezar a missa, mas rezar a missa, na verdade, ali o rito próprio, quando você é sacerdote, é um momento único. Sente um frio na barriga. Sente um frio na barriga. Tem padre que quando vai rezar a missa dá diarreia. Né? Depois, aí você, com o tempo, você vai se acostumando, vai acostumando com aquilo que você assumiu e vai começando uma vida nova. E o dia a dia de padre, como é que é? Padre mora onde? Geralmente padre tem a sua casa. Tem a casa paroquial e a casa do padre. Mas fica sempre perto da igreja ou às vezes é longe da igreja? Não, às vezes longe. Hoje em dia tem lugares que os padres preferem que a casa seja longe da igreja. Porque a casa paroquial que eu morei antes de vir para cá, na Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, a casa ficava
quase 2 quilômetros longe da igreja, bem, bem distante. Tinha pessoas lá que às vezes não sabiam onde que era a casa do padre. Então, e hoje em dia se prefere que a casa paroquial seja mais longe da igreja, porque aí dá mais sossego para o padre de vez em quando. Às vezes tem certa hora que a casa paroquial muito perto não dá muito sossego. Mas como é casa do padre? Tem alguém que ajuda o padre ou o padre tem que fazer tudo lá? Não, a casa, geralmente, depende depende da paróquia que você está. Tem paróquias, como a nossa aqui, ela é uma paróquia bem mais provida. Então, hoje aqui, por exemplo, aqui nós temos tudo. Nós temos uma cozinheira que trabalha para nós de segunda a sexta-feira. Ela faz limpeza, ela faz o almoço, faz a comida, lava a roupa. Tem lugar, eu já trabalhei em paróquias que não tem condições, que você, padre, você Ele vai para a cozinha. Você vai ter que vai queimar lata, vai se virar. Mas não é bom porque você ocupar com atividade de casa, muitas vezes tira você do foco de trabalhar realmente, de estar mais à disposição da comunidade. Agora, Conselvã, por exemplo, um exemplo de Conselvã aqui. A paróquia de Conselvã não tem, até hoje o padre não tem funcionário na casa. Ele faz tudo. Ele faz tudo, porque é uma paróquia que está começando agora, não tem muita estrutura, ele que faz tudo em casa. O padre Edgar, por exemplo, que começou agora na São Rafael, também ele não tem uma estrutura de casa. Ele continua morando aqui até a São Rafael construir uma casa. Mas já é uma paróquia também. Tem paróquia assim que é mais fácil trabalhar? Ou todas as paróquias têm lugar de longe para ir? Sim, todas as paróquias tem paróquia que tem mais lugar longe, outras menos. Lá no sul, por exemplo, se você na diocese de Joinville, que é a minha diocese, as paróquias lá são bem... Às vezes tem mais população do que a nossa, mas o ambiente geográfico é sempre menor, né? Então não tem tanta distância igual aqui. Aqui nós temos comunidade distante, que vai para o interior, que você anda 80, 100 quilômetros. Lá no sul não tem isso. Então são os ambientes geográficos bem menores, mas às vezes lá a população é maior, mas o ambiente geográfico é menor. Bacana. Vamos falar do assunto assim que muita gente vê como polêmico, sobre a questão do padre não casar, né? Se você vê na história, né, até o ano 6, né, padre casava, discípulos era casado, e não tem fundamentação bíblica, né, a casamento de padre. É uma questão mais disciplinar ou por que Sim, não? o celibato é uma questão mais disciplinar, não é? Se você olhar a Sagrada Escritura, São Paulo, ele aconselhava, São Paulo não dizia que era obrigado. Há momentos que São Paulo aconselhou a que a pessoa se mantesse sem o casamento. Ele diz, casar é bom, mas se não puder casar, melhor ainda. Então, mas não que seria pecado, né? Não é pecado casar, não é... Mas hoje o celibato na igreja é mais questão disciplinar mesmo, porque é mais por questão disciplinar, até porque um padre casado, acho que ele seria muito limitado no seu trabalho. Seria muito limitado no seu trabalho. Locomover também, né? Levar toda a família. Porque imagina, você vai ser limitado e seria outra realidade, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas os pastores são casados. Tudo bem, os pastores são casados, mas a realidade do pastor é outro contexto. Não? Mas isso se aprende lá nos seminários, principalmente a questão da renúncia da sexualidade. Sim, por isso que existe o seminário. É no seminário que você aprende que você tem que renunciar o casamento. Eu tenho a castidade. É aquele que eu digo, o pessoal acha assim, padre nunca não pode casar. Realmente, o padre não pode casar, mas o padre nasceu também por casamento. Até o padre, todos nós nascemos por casamento. O padre nasceu por casamento. Quando a gente fala de sexualidade e sexo, né? Sexo é vida, né? Porque eu sou o resultado do sexo, o seu resultado do sexo, né? Então, o padre nasceu por casamento. Todo padre nasceu por casamento. Toda irmã nasceu por casamento. Só que, como ele foi ser padre, ele tem que fazer a renunciar ao casamento para buscar outro bem maior, que é o celibato, de não casar para servir o reino. Mas não que o casamento seja algo pecado, não é isso. Isso também não é só para padre, né? Tem muita gente que não tem vocação para casar e não casa, né? Tem muita gente que não serve. Porque muita gente chega e fala assim, a padre, que o padre vai fazer casamento se ele nunca é casado, não entende casamento. Não, hoje mesmo disse uma pessoa disse para mim, padre, casamento é tão bom que o padre não casa. Eu falei, mas tudo bem, o padre não foi feito para casar mesmo, então, mas o casamento é bom, por que não?
Mas só que o padre renuncia ao casamento. Não quer dizer que o padre não. O padre também, ele nasceu com a vocação para o casamento. Só que ele faz a renúncia por causa de um bem, por causa do bem do reino, ele deixa de casar. Mas não que. Mas não, é uma questão mais disciplinar. E eu acho que também seria muito difícil. Imagina se um padre casado, tanta coisa que o padre faz, que talvez com a mulher ele teria muito problema. Imagina empregada com raiva. Imagina, imagina você confessar e a mulher com ciúme do padre, que o padre está confessando. Tu sabe o segredo dela. Eu acho que não. Não, se você olhar realmente hoje, quando você olha hoje uma realidade do casamento, que você é casado, sabe disso, 2 vezes. 2 vezes, você sabe disso, que Imagina o padre casar 2 vezes. 2 vezes, imagina que iria ter muito problema, ciúme, porque ainda hoje a igreja é feita mais de mulheres. Imagina que você tem E as pessoas procuram conforto com o padre, né? Vai conversar. a pessoa quer conversar, então acho que teria bem problema. E como você mesmo disse, que no início os padres eram casados. Se você olhar os apóstolos todos eram casados. Casado. Pedro tinha sogra. Tanto diz que Pedro negou Jesus porque era sogra. Então, mas, enfim, Pedro tinha sogra, então todos eram casados. E os apóstolos eram casados. Depois, com o tempo, que a igreja, como base disciplinar, a igreja colocou o celibato, porque realmente é algo que não dá para conciliar duas coisas. Não dá para o padre conciliar o casamento e também e querer viver o sacerdócio. Padre reza a missa todo dia? Quase todo dia. Geralmente, por exemplo, eu tiro um dia de folga. Toda terça-feira é dia de folga. Por exemplo, aqui na paróquia, eu só não rezo missas geralmente nas terças. Os outros dias, todos eu rezo. Porque Mas da comunhão lá, toda vez tem que tomar o vinho? Como é que é? Ele vinho tem álcool? todo tem álcool. Tem álcool? Vinho tem álcool. O vinho da missa, sem álcool, só deve ser usado em condição especial. Quando o padre tem um problema, que ele tem tratamento, quer dizer, fazer um tratamento para vencer o próprio vício do álcool, às vezes a igreja permite que ele reze a missa com vinho sem álcool, mas o bom é o vinho com álcool mesmo. E o vinho da missa tem mais álcool do que os outros vinhos, você sabe disso? Olha, e quando não tem missa, assim, vai dormir, tá sem sono, toma um vinhozinho ou não? Não, toma não. Então o padre é bom do coração, diz que bom do coração. o vinho porque é bom. O vinho de missa ele tem mais álcool do que os outros, porque até para conservação, porque às vezes o vinho tem que se conservar mais, às vezes não dá para ficar muito tempo na geladeira, então para conservar mais ele tem mais álcool. Eu até visitei lá no Rio Grande do Sul, tem um lugar, uma fábrica lá que fabrica, além de fabricar o vinho comum, ele fabrica também o vinho de missa. E lá mesmo ele estava dizendo que já é um pedido da igreja que o vinho da missa ele tem mais álcool do que os outros. Porque ele tem que conservar mais. Padre, as pessoas sempre procuram isso para conversar. Eu queria saber uma coisa. Em período eleitoral, as pessoas procuram o padre para se posicionar? Como que o senhor lida com isso? Sim, às vezes procura. E hoje o padre tem que ficar bem atento a isso, porque chega um momento político, como nós vivemos no passado agora, vai aproximar novamente o momento político agora na questão municipal, e às vezes as pessoas sempre querem saber que lado que o padre está. Às vezes tem padres que se queima, se posiciona, eu acho que se queima bastante com essa questão. Eu procuro manter muito na neutralidade. Lógico que o padre como pessoa comum, também todo padre vota e tem que votar, e deve votar, mas eu acho que como pessoa pública, ele não deve ficar se posicionando desse ou daquele lado. Eu acho que o padre tem que estar na comunidade orientando, ajudando as pessoas a fazer um discernimento eleitoral, mas sem esse lado partidário. Manter geralmente uma neutralidade, porque isso ajuda bastante. A história conta em relação da Igreja Católica, lá nos meados de 1054, que aconteceu o cisma, né, que foi a primeira divisão da Igreja da Católica, né, ortodoxa, devido a mais questão política naquela época, né, devido a Roma e Constantinopla. E logo em 1500 houve mais uma divisão.
E essa divisão partiu de uma pessoa que era católica, né? Lutero. Lutero. A Igreja Católica hoje, ela vê Lutero como um traidor? Como que enxerga Lutero? Não, eu acho que hoje a igreja vê Lutero de forma diferente. Eu acho que hoje. Eu penso que, na verdade, a questão de Lutero com a igreja foi uma falta de diálogo na época. Né? Na época, se tivesse dialogado e entendido melhor Lutero, não tinha Uhum, acontecido o que aconteceu. Porque Lutero realmente. Lutero era um bom padre. Ele tinha certas coisas que ele não aceitava. E aquilo que ele não aceitava na época tinha fundamento. E muitas coisas que ele não tinha. aceitava dentro do contexto da igreja da sua época e tinha fundamento. E muita gente não entendeu. Acho que o Papa também da época, não lembro o nome do Papa agora, mas o Papa também não entendeu e buscou de outra forma resolver a situação. Então, mas acho que se tivesse compreendido melhor Lutero, talvez não teria havido Essa tanta divisão. a divisão, né? E porque Lutero era um bom padre e a igreja não o vê como um traidor. Acho que houve uma questão de falta de compreensão. E porque Lutero lutava contra alguns princípios da igreja Uhum, realmente estava errado, que hoje a errado. igreja vê que Que estava errado. admite que estava errado, Admite né? que estava errado. Uma das coisas que lutava, por exemplo, era a questão da simonia, Uhum, ou seja, é como se vendesse o sagrado. Então, uhum. naquele momento, tudo que fazia tinha um preço. Então, dava uma bênção, se cobrava. É que Então, muitas então vezes. era chamada simonia. Então, e isso ele lutava, ele não aceitava isso. Então, e ele estava certo. Então, naquele momento estava certo. Mas só que não houve compreensão naquele momento e houve essa. Aí aconteceu essa divisão. É isso mesmo, né? Inclusive, muitos, por exemplo, os reinos se aliavam, É, queria se beneficiar pela quantidade de fiéis que tinha e acabava influenciando na questão da dogma da igreja sobre. influenciava toda essa questão. Então, mas eu acho que hoje a igreja não vê Lutero como um traidor. Eu acho que o que aconteceu entre a igreja e Lutero foi uma falta de compreensão da época. Acho que na época poderia ter se dialogado mais, conversado mais e resolvido as coisas de maneira diferente. Então, acho Uhum. que é por isso que houve essa divisão. Muita gente vê padre assim, acima do bem, acima do mal, mas me conta assim, padre fica triste? Padre chora? Sim, padre, eu gosto, eu sempre falo que o padre é um ser humano normal, o padre fica triste, padre chora, o padre tem tudo isso Pa- pa- tudo que um ser humano normal vive, o padre também vive. Uhum. Há pouco tempo eu vou contar um fato, eu até cheguei num posto de gasolina aqui não sei onde, e eu estava de chinelo ou de sandália, me tropecei e xinguei na hora. Aí tinha um sujeito perto de mim e disse: mas padre xinga. Eu falei: mas eu sou padre, mas eu não sou. Agora que eu sou padre, não posso falar xingar. Eu xinguei, mas não quer dizer que é normal, acho que é normal. Acho que todos. O, eu acho que muitas vezes, ainda hoje, o pessoal tem um certo mito sobre o padre, porque tem aquela história que o padre é intocável. Não, acho que o padre é um ser humano normal como qualquer outro. Padre Uhum. tem suas crises, padre tem os seus desejos, o padre tem dor, o padre chora, tem padre que tem depressão hoje em dia. Hoje tem bastante. Nós temos padre que está aí suicidando. Ano passado houve, né, um índice bem grande, né? Houve, acho que mais de 6 padres, né, Sim, suicidados. todo dia, a todo momento está acontecendo padres suicidando, mas por quê? Porque às vezes está faltando esse compreender melhor o padre, compreender que o padre é um homem de Deus, que foi tirado do meio dos homens para servir os homens, mas não deixou de ser humano. Ele Aham. continua humano, continua passivo de erro, padre erra, padre peca, mas é normal. Mas assim, como trabalha muito, acho que não faz muito laço de amizade, assim. Às vezes se sente sozinho. Eu penso assim que tem certos padres que às vezes acho que se fecham, tem certos padres que se isolam bastante. Tem muitos padres aí solitários. Eu, pelo menos, não me sinto sozinho. Eu acho que eu sou bem. Acho que nesse ponto eu me sinto assim que eu sou uma pessoa bem acessível, bem. Gosto de amizade, gosto de conversar, gosto de.
Mas eu penso que tem alguns que se fecham. Tem algum, Aham. mas eu não me sinto um padre solitário. Não me Mas sinto. alguém procura, assim, o padre, só para falar assim, padre, você tá bem? Tá Sim, bem? Tá sim, saúde? Como que tá a saúde? procura. Aqui eu tenho muita gente que me procura, que às vezes pergunta, padre, você está bem? Então, tem aquelas pessoas que procuram. Vamos falar sobre Bento XVI, Hum. né? Como que a igreja vê essa desistência dele ser? Eu acho que para quem está, né, concorrendo a essa vaga de Papa, né? E aí sim vê o Bento XVI tomar essa atitude. Como que hoje a Igreja Católica vê essa desistência? Eu acho que foi bem complicado, né, a questão do Bento XVI, na época, quando ele renunciou ao papado. É, foi um susto naquele momento, porque foi mais de 600 anos depois que aconteceu um fato parecido. Não é um fato normal um padre, um papa, deixar o papado e se tornar como um bispo emérito. Porque hoje o bispo, hoje na igreja, o bispo ele fica emérito, ou seja, ele renuncia. Todos os bispos chegam a 75 anos, ele deixa o cargo, continua sendo bispo, mas ele renuncia o seu cargo como bispo e fica como chamado bispo emérito, ou seja, um Uhum. bispo aposentado. Não tem isso para o Papa. O Papa ele fica vitalício. E o Papa Bento XVI foi totalmente diferente. Ele renunciou e ficou recluso e rezando, mas deixou o seu cargo, renunciou ao seu cargo para deixar o lugar para outro. Naquele momento, acho que foi bem complicado a Será que foi renúncia. questão pessoal? Foi questão pessoal. Ele sentiu, segundo o que a gente viu as suas entrevistas, mesmo os seus escritos, ele sentiu que que não tinha condições. Ele estava bem decadente. Então ele não tinha condição de continuar a sua missão. E além do mais, que o Papa Bento XVI também ele pegou um período muito Uhum. complicado da igreja. O seu período pós o Papa, hoje São João Paulo II, e o período Bento XVI foi um período muito turbulento na igreja. É quando surgiu aquelas questões nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, muitas questões sobre pedofilia. Então ele sofreu uma pressão muito grande e ele sofreu bastante pressão, bastante dificuldade. E primeiro que ele também saiu de um homem muito carismático e o Bento XVI não tinha o mesmo carisma do João Paulo II. João Paulo II era um homem carismático, era um homem aberto, dado ao povo. Ele já era um alemão mais fechado, mas eu acho que então ele sofreu muito essa pressão. Mas acho que ele viu que realmente com aquele momento da igreja, que estava aqueles momentos da pedofilia, aquela pressão toda em cima da igreja, ele realmente sentiu muito difícil, que ele não poderia mais dar conta. Mas hoje a igreja vê ele como um homem muito virtuoso, porque muita humildade. Acho que foi muita humildade da parte dele, ele deixar o seu trabalho para deixar o outro assumir, e ali do seu lado, ele junto ali praticamente, e ele deixar para que o outro possa assumir. Acho que é muito mais do que a pressão, a gente vê assim, foi um homem de uma extrema humildade, muito humilde. Uhum. Que seria talvez um homem que está ali com todo o poder na mão. Tudo da igreja está na mão dele. E ele renuncia tudo isso para deixar outro fazer no lugar dele. Eu acho que foi um gesto de muita humildade da parte dele. O que representa por norte-americano ter um papa aqui da nossa região, um latino? Olha, a experiência que nós estamos tendo de um Papa latino, que é o Papa Francisco, é uma experiência muito boa. Acho que é uma experiência muito atual da igreja, mas eu acho que lá pela Europa, não, acho que eles não veem como uma experiência muito boa, não. Eles Sempre foi de lá, né? sempre foi de lá e se você vê hoje a igreja latina com a igreja europeia, é bem diferente as realidades. Então acho que aqui na nossa América Latina acontecem muitas coisas que na Europa não se entende. Então, e acho que por isso que também o Papa Francisco está sofrendo bastante hoje, porque ele com
com o homem da América Latina, com todo o seu pensamento, muitas coisas ele tem dificuldade lá em Existe Roma. um preconceito, né, entre os Ah, europeus em relação aos Tem, norte-americanos, tem né? então um preconceito e até na Europa pensa que aqui não. É como se pensava no tempo de Jesus, o que pode vir de bom de Belém? Aham. Acho que hoje também os europeus pensam um pouco assim dessa forma. O que pode vir de bom da América Latina? Então, que é chamado o terceiro mundo, o que pode Aham. vir de bom de lá? Então, acho que não, É eles verdade. não veem isso com bons olhos. Mas o Papa Francisco tem dado exemplo de um bom trabalho mostrado assim, né? Mostrado que ele é uma pessoa eficiente no seu trabalho e tem mostrado que ele fez muito bem para a igreja. Só que realmente ele encontra muita resistência, até por ser um Papa que saiu da América Latina. Uhum. Mas ele tem essas dificuldades. Redes sociais, tecnologia avançadíssima. Como que é levar a mensagem de Deus nesse período, principalmente se é de uma época que não existia essas ferramentas? Sim, eu acho que hoje as redes sociais ela é muito boa, muito importante. Eu acho que hoje talvez nós aproveitamos pouco da tecnologia, das redes sociais. Nós, como igreja, às vezes aproveitamos poucos disso. Ela é um momento muito, muito bom que nós vivemos e, ao mesmo tempo, é um momento que requer bem mais discernimento para nós. Porque hoje, tudo que você fala repercute, né? Então, antigamente você falava uma coisa, você demorava para repercutir. Hoje não, você fala, na hora já repercute, Repercute. porque tudo está na internet, tudo está nas redes sociais. Então hoje é um momento muito importante que nós estamos vivendo com toda essa mídia, porque tudo é mais rápido, tudo é mais ágil, mas ao mesmo tempo requer bastante discernimento para que você não, não faça besteira, porque hoje você sabe que tudo está bem, hoje é tudo conectado, então tudo que você fala já está reproduzido ali naquele momento. Mas a Igreja Católica pensa, por exemplo, de usar as redes sociais para levar a palavra, porque Sim, sim. ali está a massa também, Sim, né? ali está massa. E a Igreja Católica usa hoje. Hoje nós vemos aí Tem muitos tá, padres, tá, que usam redes sociais, muitos né? padres nas redes sociais. Hoje a gente vê aí, através do YouTube, de tantos meios aí, muitos padres usando isso. E é bom que isso seja usado. E, e tem que aproveitar isso, porque ou nós entramos nesse contexto ou vamos ficar de fora, porque Uhum. o mundo é ágil e a igreja muitas vezes é atrasada. Com toda a tecnologia, a gente vê o mundo avançado em todas as coisas, mas mesmo nesse mundo avançado, a igreja ainda está atrasada. Uhum. Ela ainda está um pouco retrógrada em muitos aspectos. Num passado não tão longe, os padres eram conhecidos muito sobre a questão do exorcismo. Alguma pessoa já convidou o senhor para expulsar demônios de outra pessoa? já, aqui não, aqui é Ipanema, mas já lá em Joinville já fui chamado para expulsar demônio. Mas hoje a gente sabe também que essa questão de demônio, nem tudo é demônio. Hoje, Foi a questão psicológica, muitas né? coisas são questão psicológica, são questões. Mas você foi? Eu fui, mas não era capeta, não era só um desvio psicológico da pessoa que estava lá que eu fui atender. Mas existe essa questão do exorcismo, mas o meu reitor, ele era exorcista, ele dizia que de 1000 casos que você possa ser chamado, porque o pessoal fala que é possessão demoníaca, de 1000 casos, um pode ser. Os outros tudo não são possessão demoníaca, porque quer dizer, o demônio age em nós de outras formas. O demônio não quer possessão. Primeiro porque possessão faz medo. E o demônio é um bom comerciante, ele não quer fazer medo em ninguém. O demônio quer. E a possessão faz medo. Então, e a possessão já traz problema para ele mesmo. Então, por isso que. Mas tem as possessões. Mas o demônio age de outras formas, de outros meios. Uhum. É, eu queria saber se a Igreja Católica ela tem tipo assim uma voz única referente assim na hora na pregação do padre da homilia sobre a questão das metáforas que existem na Bíblia. Ou ele fica para responsabilizado assim para cada padre ou a Igreja orienta a ser incisivo, por exemplo, sobre a questão de Eva e Adão, da cobra, se é uma metáfora ou cada padre usa o seu Não, meio de cada explicar. padre usa o seu jeito, mas a gente sabe que tudo isso
Muitas coisas na Sagrada Escritura tem um sentido figurado, então um sentido tudo que está na Bíblia é mais um sentido catequético, não quer dizer que seja um É uma sentido forma de explicar o sobrenatural, né? sobrenatural. Mesmo a questão de Adão, de Eva e Adão. O autor sagrado estava lá querendo catequizar, ele não estava querendo colocar um fato histórico, mas ele estava preocupado com uma catequese. A questão da criação, se o homem veio da onde, se o homem veio do macaco, se de uma explosão de galáxia, isso a igreja deixa esse aspecto para a ciência. Agora, o que é na questão da criação? O que a igreja defende é que a vida vem de Deus. Agora, como que essa vida veio? Isso a ciência vai ter que discernir. Eu trouxe uma frase aqui do Santo Agostinho que fala assim: para quem acredita, nenhum milagre é necessário. Para quem não acredita, nenhum milagre é suficiente. O senhor acredita em milagre? Acredito em milagre, mas milagre, como diz, milagre, antes de ter o milagre, é preciso ter muita fé. Já viu algum? Já vi algo, acho que eu vi um milagre até hoje, mas milagre existe, como dizia o falecido Padre Léo. O Padre Léo dizia, o milagre existe, só que o milagre, para ter um milagre, primeira coisa, esse milagre tem que acontecer dentro de você. Se você quer um milagre, você tem que acreditar nesse milagre, você tem que crer nesse milagre. E então requer muita fé. E o próprio Jesus no Evangelho mostra muito isso. Todos os milagres que Jesus fazia, Jesus elogiava a fé daquele. Eu acho que quem faz milagre, eu penso assim, que muito mais do que Deus fazer o milagre quem faz primeiro é você. Você faz o milagre dentro de você mesmo, de acreditar. Você tem que acreditar que existe um Deus e que esse Deus é capaz de tudo. Só que Deus não vai fazer nada por você se você não acreditar. Porque tem gente que vê o milagre assim, meio subjetivo. Você acordar vivo, Sim, respirar. Se você olhar nesse lado subjetivo, milagre existe todo dia. Você acordar todo dia, saber que você abriu os olhos, você está vivo, milagre. Então, esses milagre acontece todo dia na nossa vida. Agora, para ter um milagre, não é preciso ter um fato extraordinário, um fato que... Quer dizer, para ter um milagre de verdade, é preciso ter algo inexplicável. Que todo milagre... Todo milagre que a igreja aprova ou diz que é milagre é aquele que a ciência não consegue explicar. Aí é um milagre. Mas milagre, subjetivamente, o milagre acontece todo dia na nossa vida. Agora, como eu gosto de sempre repetir aquilo que o Padre Léo dizia. Milagre acontece, mas quem faz o milagre somos nós mesmos. Você faz o milagre quando... Deus pode fazer tudo, mas sem eu acreditar, ele não faz nada. Deus não faz nada por mim se eu não tiver fé de verdade. Agora, ele pode fazer sim, mas vai fazer para quem tem fé. O que você acha de alguns líderes que falam sobre a questão do dom de línguas? Tem algum conceito? Não, acho que o dom de língua é uma coisa... existe na Sagrada Escritura, na Bíblia. São Paulo fala muito mesmo do dom das línguas. E hoje nós temos a renovação que explora bastante esse aspecto. Existe realmente esse fato do dom das línguas. Mas que o dom da língua já é um fato do Espírito Santo, quer dizer, de você saber interpretar ou discernir aquilo que Deus quer de você, de certa forma já é também o dom das línguas. E quando você vê na renovação esse momento que fala do orar em língua, eu aceito isso como um fato realmente que está dentro do contexto sagrado da Bíblia. Padre, as pessoas que lêem a Bíblia, né, vê o livro de Apocalipse como um livro assustador. O que o senhor acha do livro Apocalipse? O livro do Apocalipse é um livro... o pessoal realmente vê como um livro assustador, com o nome Apocalipse. Então tem gente que acha que é um livro que fala do fim do mundo. E, na verdade, o autor sagrado, que é João, que estava preso, ele não estava querendo falar de fim do mundo. Ele estava falando de um contexto atual seu, do momento que ele estava vivendo. Ele estava preso, recluso, e era um momento de muita turbulência, de muita perseguição. Então ele tinha que falar com mais cuidado. Então por isso que ele usa uma linguagem às vezes enigmática, mas não porque ele queria falar de fim do mundo, mas é porque ele queria falar
para os seus, mas ele tinha As pessoas que estavam. que falar A mensagem que chegava, as pessoas entendiam, né? entendia. Quem estava com ele entendia. Talvez As quem, 7 trombetas, é, 7 selos. quem não tivesse, quem não tivesse caminhando com ele na comunidade dele, não ia entender, mas quem estava junto com ele entendia o que ele estava falando. É igual o 66, Meia meia, que falar é da o nome da besta. besta, que na verdade não é a besta o demônio que está falando. Não, tá falando do momento político dele, tá falando a besta seria o imperador da época, que era ligado a César, então ele tá falando do imperador, é o momento político que ele estava vivendo. Por isso que hoje muitas correntes falam que a besta é o Papa. Não, nada a ver. Não, nada a ver. A besta, Antigamente tinha o 66, hoje tem o 333, que é o meia besta. pode ser o meia besta, tem o besta inteiro e meio. Mas a besta é o momento político atual que eles que estavam vivendo Era um naquela momento bastante conturbado na época, né? época. Sim, é um momento conturbado, de muita perseguição. São- Não é como hoje que a igreja. Hoje a igreja é muito livre, graças a Deus, no nosso país nós não temos assim uma perseguição. Tem uma perseguição velada, mas não tem aquela coisa aberta de uma perseguição contra a igreja. Naquele momento de São João era um momento muito conturbado. Ele tinha que tomar muito cuidado. Então era uma maneira dele falar. Falava de uma linguagem bem de enigma, mas que os seus fiéis entendiam. Padre, teve assim, algum momento difícil na sua vida, na vida de padre? Sim, tive um momento difícil, todos nós passamos nas nossas crises e tem uma crise existencial, nós temos toda nossa crise. Eu já até disse aí nos meus 30 anos de padre, eu disse na comunidade que eu já tive um momento de crise, no qual eu fiquei 4 anos fora, depois voltei. Então são crises que a gente passa, mas eu vejo isso como um momento muito importante. Eu lembro que na época quando eu voltei, eu disse para o meu bispo, que era o Dorineu lá em Joinville, eu disse, olha, eu não me arrependo do momento que eu fiquei fora, porque eu acho que eu vivi muitas experiências muito boas que hoje me ajuda ainda muito mais. Uhum. Hoje tem padre pop, né? Padre que gosta de cantar, padre que gosta de usar bastante as redes sociais. E o senhor é conhecido assim como um padre que fala umas verdades assim, na igreja. E isso às vezes incomoda algumas pessoas? Sim, às vezes incomoda, tem gente que diz, tem gente que às vezes quando eu saio da pregação, alguém diz assim, padre, o senhor falou demais hoje. Mas fazer o quê? Quando a gente fala, a gente não fala Direcionando para uma direcionando pessoa. para alguém, mas às vezes tá alguém ali na comunidade que serviu, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Mas Sempre foi assim? sempre foi dessa maneira de falar. Eu acho que mas é o meu jeito, é o meu jeito de falar. Porque, na verdade, né, a sociedade passa por um momento bastante complicado e às vezes precisa Às vezes de umas verdades. eu preciso de umas verdades, preciso de falar claramente. Mas eu vejo assim que o meu jeito de pregar, de falar, é um momento que fala bem, que atua, adapta bem a comunidade, porque tem padre que às vezes usa muito, tem padre que usa muito uma linguagem teológica para falar na comunidade, e as pessoas saem de lá às vezes sem entender o que o padre quis dizer. Às vezes tem que ir mais direto. Assim. Eu já falo mais direto, então acho que com o povo você tem que falar direto, não dá para ficar usando teologia lá. Eu ia falar a língua do povo, como se diz, né? Falar a língua do povo, acho que esse é o fundamental. Como que o padre se atualiza para manter aí a pregação sobre esse mundo atual? Sim, hoje o padre tem que estar atualizado. Nós temos na diocese dois encontros de formação por ano, mas além desses encontros você tem que estudar, caso você tem que ler. Hoje antigamente você tinha desculpa, tem que comprar um livro para ler. Hoje não precisa, na internet você pode estar bem atualizado na internet, aí, com muita coisa boa que tem na internet. E além do mais que o padre tem que estar por dentro do contexto do mundo que está acontecendo. Por isso que o padre tem que assistir jornal, o padre tem que ler jornal, ele tem que estar por dentro, porque vai falar de algo que está por fora. Então, a nossa mensagem que está indo aí para as redes sociais, né, que é um programa feito para as redes sociais, atinge todo tipo de pessoas, o cristão, o não cristão, o ateu, o evangélico, e às vezes alguma coisa que falou que as pessoas não têm noção do o que é ser padre, né? Às vezes serve de alguma lição de vida também. Sim. Não, acho que ser padre hoje o padre, ele é uma pessoa
que está dentro da comunidade para servir a comunidade. Então, e as pessoas têm que ver o padre como, não só como padre, mas tem que ver o padre como aquele cara amigo, aquele cara que está sempre presente, que está disponível para ajudar na hora que ele precisa também. Como que o padre cuida aí da sua saúde física, mental, emocional? Tem que cuidar. O padre tem que cuidar da saúde, tem que fazer caminhada. Eu faço pouco, mas tinha que caminhar mais. Comecei a fazer umas academias, depois também não continuei. Tem que voltar para academia. E eu já fiz uns tratamentos com o médico. O médico disse: ó, tem que fazer esse exercício físico, então tem que voltar. E o padre tem que cuidar da saúde. Não adianta, nós não somos eternos, então nós temos que cuidar da saúde. E a igreja pensa bastante nisso. A nossa diocese, todos os padres têm Unimed, então é só tirar um momento para cuidar da saúde, da saúde física, mental, tem que ter esse cuidado. Padre Antônio, uma simpatia de pessoa, viu? O padre não é tudo aquilo que o pessoal fala, não, que é muito bravo, mas não é. O padre é uma simpatia de pessoa, gosta de piada, né? Gosta de um bate-papo. Gostaria de agradecer demais por ter aceitado esse convite, né, para estar passando essa mensagem, contando um pouquinho da história da religião, da Igreja Católica. Foi uma satisfação muito grande, né? E saber o quão é importante um padre numa comunidade. E a gente fica muito feliz de o senhor estar aí, né, diante da comunidade que você está. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas da internet. A minha mensagem final também é de agradecimento. Agradecer a toda a comunidade da Paróquia São Francisco de Aripuanã. E lembrar que já vou fazer 5 anos que estou aqui, em janeiro faz 5 anos. E nesses 5 anos, acho que aprendi muito com Aripuanã, aprendi muito com a comunidade. Temos as nossas crises, as nossas dificuldades, mas eu acho que cresci muito com a comunidade e agradeço que tem muitos amigos aqui na comunidade e acho que estamos caminhando junto e juntos vamos chegar a um passo comum, que é construir junto o reino de Deus. Além do Padre Antônio, gostaria também de agradecer que está junto com a gente aqui, a Claudemíria, né, que está lá na parte técnica, né, muito obrigado. E para você, meu amigo internauta, se gostou aí dessa entrevista com o Padre Antônio, compartilhe, né, dá um like aí. E até o próximo programa. Pode contar tudo, mas outra personalidade vai estar aqui conversando comigo. Um forte abraço do Zé Gomes.